Agora nós estamos preparando para o encontro da segunda turma de 77. Ai, que chato, muito fácil. Muito bom, né? Rever os amigos, contar histórias, ver como é que estão o pessoal, a família. Só que a gente olha as fotos de antigamente e olha agora, que mudança. Bom, no encontro do último sábado que tivemos, a irmã Rose levantou uma questão sobre uma aliança de Deus com o homem, né? Que está registrada em Gênesis. E nós vamos ler esse versículo e vou pedir depois para os irmãos também lerem alguns outros versículos que são referentes a contextos dessa passagem, e nós estamos abordando este assunto que está em Gênesis capítulo 9, no verso 9 a seguir. Vestiu os óculos? Não, mas eu enxergo. Eu enxergo. Capítulo 9, verso 9 a seguir. Lá em cima, onde diz no capítulo 9, no cabeçalho do texto, diz o pacto que Deus fez com Noé. Mas não vamos ler somente esses versículos aqui a partir do 9. 9. O que diz o seu? Não, ali Noé com o gênero humano, né? O pacto com Deus, que Deus fez com Noé, na interpretação. O meu tem com Noé e com todo o gênero humano. Isso. Seria com a humanidade, né? Então, a partir desse versículo 9, e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, ou seja, da sequência, a tua semente, você e toda a sua família, e na sequência toda a humanidade. E com toda alma vivente que convosco está, aves, reses, animais, da terra que convosco está, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, e não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Agora eu vou pedir que vocês procurem e vão achar. Volta aí no capítulo 6, verso 6. Procura Números 29 e 19. Capítulo 6, verso 6. Gênesis. Achei. Quem achou pode ler. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Amém. Isaías, Números 29, verso 19. O irmão Celso procura Isaías 55, 8 e 9. 29, 19, Números. Só 19. Isaías? Perdão, é 24. O teu irmão Celso é 55, 8 e 9. Não é 24, não. O teu é 23, 19. 23, 19, não é 29, é 23, 19. Isaías o quê? 55, 8 e 9. Leio eu primeiro? A irmã aqui, a Águida, lê 23, 19, de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Salmo 90, verso 4. Irmã Rose. Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Amém. 2 Pedro 3, 8. Hebreus, lá no Novo Testamento, depois tem Tiago, 1 e 2 Pedro. 3, 8. Irmão Celso pode procurar depois Atos 14, 16. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmão Celso, Atos 14, 16. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Atos 17, 30, irmã Rose. Só pra frente, é. Atos 17. 30. 17 só um. Isso. Porque nos evangelhos ele tem o livro dos Atos. 17, 30. 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém. Se nós formos tratar cada um desses versículos dentro do texto, especificamente onde foi narrado os fatos, vai haver concordância das questões humanas em relação ao divino, em relação a Deus. Primeiramente, nós observamos que aqui em Gênesis, que é o primeiro, que é da origem, Gem, do homem e de todas as almas viventes, todas as plantas, tudo aquilo que Deus criou e formou, conforme está relatado na Bíblia, assim conforme diz, as narrativas. E depois vem os compêndios dos pais da fé chamados, e vai passando anos e vai pulando épocas, e nós temos uma interpretação do homem em relação a Deus, do mais próximo do entendimento do homem na época em relação a Deus. O mais próximo, uma linguagem mais perto daquilo que ele poderia dizer referente a Deus, a divindade, a sua criação. Foi lido ali a questão de que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, que 1000 anos é como um dia para ele. Quer dizer que nosso significado de raciocínio está muito aquém de Deus. Imaginações, contextualizações a respeito do que foi criado, da maneira como foi, e o homem em si, na maneira que adorava e sentia-se filho na presença de Deus, e da maneira que ele se aproximava de Deus, no sentido dos seus erros, dos seus pecados e das suas culpas. Aqui, que o irmão leu ali 6 e 6 de Gênesis, que fala que Deus tinha arrependido-se de ter feito o homem. Então agora eu vou destruir vocês. Mas ele olha e vê assim um homem, Noé, e achou graça Noé diante de Deus por ser um homem justo. E andava na presença de Deus. E debaixo dele estava toda a sua família, seus filhos, as suas noras e sua esposa. Pois bem, lá em Números
23 e 19 que você leu, está referendo a Balaque e a Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, que eram inimigos do povo de Israel. Nós vamos entrar na questão aqui de Moabe, Amon e Amonitas e Moabitas, de onde vem essa origem, a origem de Ló, filhos de incestos com as filhas de Ló, e nasce Amon e Moabe, que são inimigos de Israel. Se separam, já estava separado de Abraão. E essas tribos, quando ele vê e sabe que Israel vinha passando junto com Moisés pelo deserto, e onde passava havia guerras, e ele triunfava nas guerras sobre os seus povos estranhos, diferentes de linhagem, e adoravam deuses estranhos, Moisés vinha triunfando, passando para chegar aonde havia uma terra prometida, Israel, o pequenino Israel, chegando até Israel, o povo hebreu. Balaque soube que Moisés, com seus soldados, havia destruído os amorreus. E ele, com medo, pede para Balaão que fizesse umas profecias que amaldiçoassem a Israel. E Deus fala que Balaão, tu vai só abençoar o meu povo, porque é um povo que vai ser abençoado. E não dava certo. Então aqui, daí Balaão fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então como é que lá antes diz assim que Deus arrependeu-se, e agora diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? É porque o homem em si, na sua natureza, estava escrevendo o que ele pensava concernente a Deus. E essa interpretação nós chamamos de antropomorfismo, que é em relação ao homem e em relação a Deus, uma linguagem próxima daquilo que o homem imagina referente a Deus. A linguagem antropomórfica. Isso é uma verdade? Isso é um pensamento do homem concernente aos fatos do momento. Ele imaginava que deveria ser assim. Ou ele imaginava mesmo das suas culpas, da maneira que a gente pode ter um raciocínio prático, dizendo que hoje, a respeito de tantas coisas erradas que está acontecendo no planeta, que a gente sabe do certo e do errado, das corrupções, dos enganos e dos governos corruptos que tem aí, que está acontecendo, está aflorando nas notícias, nós estamos vendo, nós estamos acompanhando o processo todo, como se dissesse, como é que está vendo Deus em relação a isso? Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é longânimo, se Deus é paz, o que Deus está pensando em relação a isso? E daí Deus é como nós se fôssemos nós pensando a respeito? Não, é uma linguagem nossa, referente a Deus. E daí alguém vai e escreve relacionado a isso, da sua mentalidade, que pensou e escreveu, achando que Deus já havia se arrependido de ter feito o homem, de tanto pecado que tinha. É como se nós hoje disséssemos, Deus vai destruir de novo a terra, porque não tem mais ninguém que está andando certo no caminho justo que Ele criou, através de Filho, Jesus, que veio ensinar o caminho a ser andado, e todos estão se desviando, não há homem justo na face da terra que eu me agrade. Outra passagem. Mas depois o salmista diz que Deus procura os fiéis que andam na terra, que esse o servirá. Então tudo é linguagem do homem concernente ao seu pensamento em relação a Deus. Não que Deus tenha falado dessa maneira para ele. Ele foi o entendimento dele para com Deus. Tanto é que o homem fazia suas peregrinações, fazia seus holocaustos, fazia seus sacrifícios, fazia suas libações, suas ofertas, seus manjares. E quando vem Cristo, anula tudo isto. O que está dizendo aqui referente a esse concerto propriamente relacionado ao homem? É no sentido de que Deus está sempre fazendo um concerto com o homem. É que o homem não consegue compreender, ao entender Deus, de que Ele é fiel, mas o homem não. Que Deus é justo, mas que o homem não é. Deus faz e sempre fez a aliança está pronta desde o início das fundações dos tempos. É o homem que vem quebrando as alianças, através do pecado, através das corrupções. Aí você pode ler ali em Romanos 3 e 23, que fala que o homem está destituído da glória de Deus por causa do pecado. Isaías fala que a oração não chegou porque tem como um céu de bronze que separa o homem de Deus por causa do pecado. Então existe algo
que está atrapalhando o ser humano? É o pecado. E nós somos pecadores. Mas daí Paulo fala em Romanos, graças dou a Deus que veio em Cristo, que primeiro veio um pecado por um homem, mas por outro homem veio a salvação. E agora nos deu acesso a Deus através de Cristo. Mas daí naquela época eles não tinham Cristo. Mas o Cristo sempre viveu e sempre estava, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma pessoa só, sempre existiu, desde o início da fundação dos tempos. Ele veio, se manifestou em carne, o Verbo encarnado, Cristo, para que todos nós tenhamos essa compreensão. E daí, o que foi lido ali? A questão de 17:30, que não é dado ao tempo da ignorância do homem, antes que não entendia isto. Não foi contado esse tempo da ignorância. Porque na sua ignorância eles buscavam a Deus. E da maneira que eles expressavam Deus, dentro da sua ignorância, Deus olhava o coração, não a expressão da ignorância. Olhava somente as fraquezas do homem, da maneira que ele se expressava, da maneira que ele falava, da maneira que ele reverenciava a Deus. Deus entendia, recebia para ele os louvores, as orações, as libações, até que ele crescesse espiritualmente e chegasse no ponto que dissesse: isso é passado. Era menino, agora eu cresci espiritualmente, estava engatinhando, evoluí dentro de um parâmetro espiritual. E agora me faço dizendo que eu olho para a natureza e vejo sempre a aliança de Deus comigo, mas vamos sempre quebrando ela. Aí, como eu dissesse, mas quantas pessoas morreram em dilúvios, não total em terra? Quantas pessoas morreram em cataclismas, em furacões, em vendavais, em enxurradas, em rios transbordando, em tsunamis? Quantas pessoas morreram? Milhares. Deus quebrou? Não. A água tomou conta do planeta total? Não. Não é concernente ao nosso próprio comportamento que isso acontece? A natureza em si, ela não se movimenta de acordo com nossas atitudes? Há uma explicação científica para cada fato, para cada coisa. Então existe aí o desmatamento, existe as poluições nos ares, as poluições nas águas. Então Deus não fez um pacto com o homem quando fez a água pura, para que ele tivesse vida, e vida com abundância? O homem não tem contaminado essas águas? O Deus não fez as coisas puras, o ar puro, e o homem não tem contaminado os ares? As enfermidades não estão aí? A natureza em si não é limpa e pura, e o homem não tem contaminado com seu lixo? E as doenças não estão aí? Não estão perecendo almas, vidas, não estão morrendo, não estão nas filas dos hospitais, não estão com cânceres, não estão com seus males, com suas enfermidades decorrentes do próprio comportamento humano? O que Deus tem a ver com isso? Deus fez as alianças, o homem que quebra ela constantemente. Agora, aqui para que ele entendesse, nesse momento, nas suas fraquezas, nos seus medos, cada vez que houvesse uma nuvem preta no ar, o Noé ficaria tremendo. E agora o que eu vou fazer? Vou ter que fazer outra arca? Vou ter que recolher todos os animais novamente para salvar? Não. Não te preocupa, Noé. Tu será avisado se isso acontecer. Aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Eu te coloco isso como sinal para ti, para que tu entenda. E aí você pega uma mangueira de jardim com sol e pega e dá uma jatada de água, sai águas pulverizando a água, e o sol pega ali o raio e dá arco-íris no jardim. É um fenômeno da natureza. Daí você lembra o que está escrito em Gênesis? Mas quem é que conhece? Muitas pessoas nem conhecem o que está escrito aqui, mas ali vê o arco-íris, as cores. É somente um fenômeno da natureza. Mas para que o homem tivesse a compreensão naquele momento, Deus está falando para ele no coração dele, ele entendendo isso. Ó, Deus está dando um sinal para mim. E ele, na sua percepção, ele entende que é um sinal para ele, que existe uma aliança, mas que sempre foi quebrada pelo homem. Na sua caminhada, no seu dia a dia. Tanto é que o homem peregrinou por Israel, e nós vamos ver os grandes sinais de Deus, os grandes milagres de Deus, quando o povo está atravessando o deserto. O homem pecando,
o homem idolatrando, o homem desobedecendo e Deus abençoando. Era maná fresquinho caindo todo dia, maná do céu. Era o caminhar e não estragava as roupas nem as sandálias. Reclamavam que não tinha carne, vinha um bando de cordonizes e alimenta o povo todo. Não tinha água, tinha uma pedra, colocava o cajado na pedra, arrojava água e eles tomavam, se alimentavam eles e o gado. Mas estavam sempre murmurando, sempre pecando contra Deus, e hoje não é diferente. Aí nós, nessa caminhada, quando vai entendendo, que o homem vai entendendo nessa caminhada, que no deserto é lugar de sequidão, que no deserto o vento bate quente, que as noites são frias e que durante o dia é escaldante. Aí Deus coloca uma nuvem sobre eles durante o dia para ter um frescor e não queimar-se no sol, não serem torrados no deserto. E na noite, para que não ficassem com tanto frio, tinha uma nuvem de fogo que os cobria. Nós vamos explicar isso hoje cientificamente, para buscar vestígios na história, ver se isso é verdadeiro ou não. Eu creio nos sinais. Aconteceram os sinais. Mas tudo é Deus falando com o homem da sua maneira. Daí Deus está se manifestando de uma forma para o homem, para que o homem entenda. E aí vai passando o tempo, vai passando a época, existe uma promessa para a humanidade, para que haja reconciliação com Deus, para que haja o perdão dos homens em relação ao que fazem de errado, um com o outro, operante. Porque se faz um para o outro, está fazendo para aquele que criou. Se eu faço para o meu irmão, para a minha irmã, se eu faço para alguém, eu faço para aquele que criou. Estou fazendo contra Deus, porque é obra da sua criação. Se eu mato animais, se eu destruo a natureza, de certa forma eu estou pecando contra Deus, porque eu estou interferindo na natureza que Deus criou em sua harmonia. Porque se eu destruo alguma coisa, a consequência não é somente para mim, eu vou trazer danos para várias outras pessoas, enfermidades, doenças. Eu estou somando junto num caso negativo na concepção das coisas da terra. Então, se alguém vai fazer um piquenique na beira de uma água limpa, o irmão falou, José, na ocasião, que gosta de ele subir a serra, na Rui Carvalho, debaixo da ponte. Aquela água limpa, ninguém fez nada por ela, foi Deus que fez. Vai explicar? Não aceita ela. Varia o usufruto da natureza. Daí, com a consciência que tem, tudo aquilo que ele levou, ele coloca no saquinho, bota dentro do carro e traz de volta. Bota na coleta e leva-se para o depósito. Não deixa lá para a água não contaminar a água. Tudo isso é consciência do ser humano. E uma coisa simples, é como o beija-flor, que se fala de uma parábola humana, que o beija-flor está com seu biquinho levando um pouquinho de água para apagar um grande incêndio na floresta, enquanto o elefante está caminhando e olhando aquele fato, ignorando aquela atitude. E o beija-flor diz: eu estou fazendo a minha parte. Cada um faz a sua parte. E nesse crescimento todo, para que a gente se desenvolva e entenda toda a mensagem de Deus para com o homem, para conosco, é simplesmente de estarmos juntos. Estes elos, estas alianças que Deus fez desde o princípio, ela se resume lá em João 3,16, que é o versículo cerne da Bíblia Sagrada, que Deus amou de tal forma o mundo que Ele criou. E tudo aquilo que Ele fez. Ele amou o mundo, tudo que Ele criou. De tal forma que Ele envia o seu Filho único. Mas como assim? Agora vamos entrar na questão do Filho único. Mas como filho? O Filho é uma expressão de amor para um ente da grandeza de Deus, relacionado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um só, que agora eu vou me manifestar em verbo, em carne, através da ação do Espírito Santo, que é um mistério para nós, que uma mulher concebe pelo poder de Deus, gera um filho que será o Salvador da humanidade.
É Deus encarnado se apresentando para a humanidade, para que as pessoas compreendam e entendam Deus, a qual eles não viam, agora verão Deus em Cristo. E tudo isso é aliança, para que todo aquele que crê nele agora não vai perecer. Ou seja, morrer todos nós vamos fisicamente, se não formos arrebatados antes da vinda dele, que vai buscar a sua noiva. Mas terá a vida eterna em Cristo. E aqueles medos que eles tinham antes, era o Eclesiastes falando: do pó tu veio e do pó tu retornará. Pois se vai fazer uma análise química e física do ser humano, do organismo dele, ele é tudo matéria da terra, tudo componente da terra, elementos da terra. O que tem na terra tem no corpo do homem. Então ele veio, a ciência já não tinha aquela concepção na cabeça do homem, mas Deus já introduzia no coração e na mente do homem que aquilo que ele falava era verdade. Tu veio do pó, tu vai voltar para o pó, porque do pó tu pertence. Mas ele não tinha uma ambição e uma concepção de voltar para Deus, de estar com Deus. Diz, terminou a minha vida aqui, eu não tenho mais existência, quando morreu, terminou, acabou. Não, quando vem o Verbo encarnado, Cristo, nós temos a promessa que eles não tiveram. Agora vão estar perguntando, mas onde é que eles estão? Eu não me preocupo com isso. Se eu fosse me preocupar com isso, eu estaria querendo ocupar o lugar daquele que criou. Nós temos que fazer aquilo do nosso momento, está ao nosso alcance, de andar no caminho com o Senhor, ajudando uns aos outros em oração, levando as cargas uns dos outros em Cristo Jesus e observando que cada fato, cada movimento que tem a Terra, o sistema solar, as estrelas, a chuva, tudo isso da natureza em si, em sua perfeita harmonia, onde existe a desarmonia, existe a mão do homem. Existe a mão do homem, interrompendo o ciclo das coisas naturais, por suas ganâncias, pela avareza, pelas cobiças, pelo enriquecimento rápido, precoce, no envenenamento das plantas, nos herbicidas e tudo mais que o homem tem colocado para tentar gerar mais renda, rápido, destruindo outras fontes naturais. E tudo feito em perfeição. As alianças de Deus é o homem que quebra sucessivamente. Este sinal, símbolo para eles na época, para nós não interfere, não acrescenta, porque seria mais um rito, seria mais um místico, seria mais uma crendice de que nós achássemos que somente aquilo, Deus não vai mais destruir a terra dessa forma. Mas nós podemos ter o pensamento de que o próprio homem está se autodestruindo. E pode botar culpa naquele que criou. Mas onde é que está Deus? Uma criança inocente não tem entendimento. Mas tu ensina ela aprende. No crescimento ela vai aprender a cuidar das coisas que estão à sua volta, a respeitar, a andar no caminho, a ser sincera, porque sinceridade está dentro do coração dela, a cuidar dos animaizinhos, das plantinhas, porque o amor já está dentro dela. Se ela copiar alguma coisa diferente, é porque o homem, o adulto que está perto, está ensinando errado, está mostrando as coisas erradas para ela de uma forma totalmente errada, e a criança nasce e cresce dentro de um ambiente hostil. Nós não ficamos indiferentes do fato que aconteceu agora há pouco, que a notícia aí na mídia, a gente tem que abordar esses assuntos também, do menino com 10 anos, outro com 11 anos, entra no condomínio, roubam um veículo, conduzem ele para fora durante uns 300 metros, ele errando no trânsito ali,
com dificuldade, até por causa do tamanho, troca dos pedais, fazer marcha, mudança, etc. De noite, perseguição policial. E daí querem culpar A e querem culpar B. Quer achar um fato de colocar a culpa acima dos policiais. As perícias, as testemunhas, os fatos